amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos conhecer a temática da aula. Aula 4, oração sem sujeito. Aqui nós vamos construir o conceito e vamos conhecer também os verbos impessoais. É isso aí. Vamos! Começando com o quê? Com o gênero textual tirinha. Lembra dessa tira aqui? Vamos entender. Está chovendo há semanas. Não suporto mais. Ora chuva. A chuva faz bem às plantas. Obrigado por lembrar disso. Isso. Observem aqui, ó. Quando o Amadinho fala assim, está chovendo... Deixa aqui, colocar aqui, ó. Quando ele fala está chovendo, há semanas, né? Há semanas, aqui, ó, está chovendo, verbo pessoal. Há semana, que faz semana. Esse verbo haver está indicando tempo decorrido. Presta atenção. E o sujeito está o quê? Inexistente. Que é a mesma coisa que falar oração sem sujeito. Aí o outro amado fala, ora, a chuva faz bem às plantas. Aqui, ó, amado, quando ele fala a chuva faz bem às plantas, aí eu já estou com o sujeito determinado simples, beleza? E, para finalizar, obrigado por me lembrar isso. Vamos lá. Iniciando oração sem sujeito. É quando a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser. Então, por isso que fala, né, que eu acho que a gente vai começar a estudar os verbos impessoais. Aí você vai perguntar o que são verbos impessoais. Então, aqui já diz tudo, ó. Não é atribuído a nenhum ser. Pronto. O verbo, né? Aqui outra. Quando o desodorante não protege você, não há produção que sustente. Novo Dove Fresh, a proteção que você precisa. Olha aqui, não há, mas aqui, só que mudando. Verbo haver, no sentido de existir, também não tem sujeito. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos lá. Aqui, oração sem sujeito. Quando a oração possui apenas predicado. Há muitas pessoas na rua. Olha aqui, verbo haver. Choveu durante a noite. Ó, verbo indicando fenômeno natural, fenômeno da natureza. Está muito frio, a questão indicando o clima. Então, o que dá para tirar daqui? Então, para ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente, é necessário que os verbos sejam impessoais. É isso aí. Então, quando o verbo indicar fenômeno da natureza, então, sujeito inexistente. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, também sujeito inexistente. Belezinha? Caso eu tivesse trocado aqui, ó, essa primeira aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui tá o haver, né? Eu vou trocar e mostrar para vocês com outro verbo. Existiam muitas pessoas na rua. Agora, macete para vocês. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito. Seu auxiliar também. Ó, então aqui eu tenho existir. O verbo existir. Com existir, ele vai ter um sujeito. Que vai ser o quê? Muitas pessoas.
Então, ó, nessa daqui de baixo, com existir tem, mas com haver não tem, beleza? Continuando. Quando, né, aqui, o conteúdo do verbo não é atribuído a nenhum ser, isso ocorre nas orações construídas com verbos impessoais, na terceira pessoa do singular. Então, aqui, com os verbos impessoais, vão ficar sempre na terceira pessoa do singular. O haver, o chover e o estar, tá bom? Terceira pessoa do singular. Beleza? E se for substituído, ele vai fazer a concordância e vai terá sujeito. Continuando. Ocorre no seguinte caso, com o verbo haver, nos sentidos que eu acabei de falar, existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Vamos conhecer um por um aqui. Há poesias, oração sem sujeito, haver. Existem poesias, viu só? Deve haver poesia, oração sem sujeito. Lembra lá que eu falei aqui, ó, verbo haver no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito, seu auxiliar também. Como assim auxiliar? Aqui na locução verbal, ó, tá bom? O auxiliar aqui, ó, deve haver. Ó, o que você tem que prestar atenção aqui? A poesia está no plural. Ó, deve haver poesia. Fez a concordância. Caso tivesse trocado, aí essa poesia tivesse assim, poesia, deve haver poesia. Isso também ia continuar no singular, tá bom? Existem poesias. Deve existir poesias. Ó, por quê? Esse haver aqui, né, tá no sentido de existir. Troquei usando o próprio existir, o que vai acontecer? Vai ter a concordância. Aqui, ó. Existem poesias existem. Sujeito determinado. É o sujeito simples. Devem existir poesias, sujeito determinado também. Olha o que aconteceu, ó. Tá no plural aqui, ó. Olha o verbo aqui, o verbo auxiliar vai fazer a flexão, vai fazer a concordância. Então, ó, é bem simples essa musiquinha, é um macete para decorar isso. Aqui, este assunto. Verbo haver no sentido de existir, não tem plural e nem sujeito, seu auxiliar também. Beleza? Vai ficar a música chiclete na sua vida. Continuando. Ó, há crianças no parque. Houve algo estranho. Havia 3 noites que choravam. Então, ó, veio só o haver no sentido de existir, acontecer, realizar, se decorrer. Então, olha aqui, o que vai acontecer? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Belezinha? Belezinha, professora, tudo fácil. Então, vamos continuar. Atenção, né? Porque houve aquela mudança, meus queridos, ó, houve a troca. Fazer, ser e estar, com referência a tempo, ao tempo, amadinhos. Vamos ver aqui 2 exemplos, ó. Faz muito frio, é muito tarde, está muito quente. Então, ó, fazendo referência a quem? Ao tempo, vai ser sujeito inexistente. Faz muito frio, é muito tarde, está muito quente. Beleza? Façam as anotações, beleza? Para depois dar uma folheada e estudar também. O verbo ser, impessoal, excepcionalmente na terceira pessoa do plural, em frases como, vamos conhecer as frases. Ó, são 3 horas da manhã. Olha só, mas ele está indicando o tempo, mas ó, também ele é impessoal, beleza? Daqui à fazenda são 2 quilômetros. São 17 de outubro. Então, ó, somente o verbo ser, tá bom?
ao verbo impessoal. Excepcionalmente, na terceira pessoa, em frases como são 3 horas, ó, indicando tempo também, hora, indicando distância e a data, beleza? Tudo relacionado ao tempo. E onde vai ter a flexão, somente com o verbo ser. E os outros ficarão na terceira pessoa do singular. Fácil, né? Continuando. Com os verbos fazer, haver e ir, quando indica o tempo decorrido. Ó, tempo passado, né? Ó, os verbos fazer, haver e ir. Conhecendo aqui na frase. Faz 3 anos que não viajo. Presta atenção, o verbo fazer, ó, ele é impessoal. Então, aqui nessa primeira oração, tá bom? É sujeito, né, inexistente, que é a mesma coisa que eu falar oração sem sujeito. A próxima. Há meses fiz um curso de inglês. Também nessa primeira, quer dizer que faz meses, né? Ó, indicou tempo decorrido, tempo passado, né? Então, oração sem sujeito. Já vai para 2 anos que não vejo. Presta atenção, amadinho. Com o verbo ir, ele vem com o quê? Com a preposição para. Já vai para. Então, sujeito indeterminado. O indeterminado não, inexistente. Vai para 1 mês que ele viajou para o sul. Então, aqui também, ó, sempre o verbo ir acompanhado da preposição para. Aqui, com os verbos de fenômeno da natureza, ou seja, com os fenômenos naturais, amadinho. Ó, indicando fenômeno natural, sujeito inexistente. Vamos lá. Amanheceu rapidamente, relampejou bastante, chove muito, ó, tudo indica fenômeno natural. Então, vamos lá. Trovejou o dia inteiro, verbo impessoal. Amanheceu repentinamente, viu só? Aqui venta muito, é fenômeno natural, verbo. Então, aqui eu tenho o verbo amanhecer, o verbo ventar, o verbo trovejar. Choveu durante a noite, viu só? Então, aqui os verbos indicando fenômeno da natureza, então, sujeito inexistente ou, como preferir, oração sem sujeito. Traga a imagem para fixar na mente, ó. Chove bastante, relampejou, ventou. Olha essa daqui. Mais uma aqui para vocês com a tirinha, amados. Ó. Sabe, H? Há anos que você aqui... Não. Vou voltar aqui para... Misturou tudo. Sabe, H? Há anos que você vem aqui com todos os tipos de ferimentos de batalha imagináveis. Por que continua nessa profissão? É a única coisa em que sou bom. Amadinho, tadinho, eu que não quero essa profissão. Olha só, aqui eu tenho um verbo haver, ó. Ó, há anos, está indicando o quê? Faz anos, né? É tempo decorrido. Então, também, nesse primeiro quadrinho, eu tenho o quê? Oração sem sujeito. Beleza? Verbo haver, indicando existir, tempo decorrido. Então, já sabe que será o quê? Sujeito inexistente. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vai depender do autor de cada gramática, tá bom? Verbos que representam os fenômenos da natureza.
Verbo haver com significado de existir. Viu só? E verbo ser, fazer e haver, indicando tempo decorrido, transcorrido, indicando passado. Então, grave bem, amada, anotem, por gentileza, que o sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito, que os verbos são impessoais, porque vão representar fenômeno da natureza, vai ter o verbo haver, com sentido de existir, de acontecer, de ocorrer. Verbo ser, fazer e haver, indicando o tempo passado, que é o tempo transcorrido, é o tempo decorrido. Belezinha? Belezinha, professora, agora já sei de tudo. Ótimo! Continue assim. Vamos lá. Aqui é uma letra da canção de Gilberto Gil. Bom dia. Madrugou, madrugou. A mancha branca do sol acordou. O dia já levantou. Acorda, meu amor. A usina já tocou. Acorda. É hora de trabalhar, meu amor. Então, aqui, ó, presta atenção. Verbos que indicam fenômenos naturais são o quê? Verbos impessoais. Então, sujeito inexistente. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Vamos praticar. Vamos lá. Assinale a oração que não possui sujeito. Eita, eita. Que bagunça foi essa? Dessa questão da ABD. Faltou uma aqui. Mas sem problema. Olha só. Aqui, amadinho, é a letra C, tá? Vamos supor aqui. Ó, assinale a alternativa, a única oração que não possui sujeito. Choveu tomate sobre ele. Aqui esse chover não está no sentido de chuva mesmo, no sentido literal, mas sim está no sentido figurado. Belezinha? Que houve vários tomates, jogaram nele, tá bom? Nesse sentido. Havia saído o aluno, ó, o aluno havia saído. Aqui tem um sujeito que é o aluno. Então, o que ele está pedindo? Ele quer que não possui sujeito. Então, por isso que a letra C aqui, neva muito na Europa. Ó, nevar é um verbo que indica fenômeno natural, o fenômeno da natureza, então, por isso, ele é impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Belezinha, professora. Então, meus amores, preste atenção aqui para a Amadinha, exemplificando aqui, ou melhor, simplificando o entendimento da oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Os verbos vão ficar na terceira pessoa do singular. Eles vão indicar fenômenos da natureza. Pode ser com verbo haver, no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de ocorrer. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Tá bom? Verbos que indicam fenômeno da natureza, indicando clima, temperatura. Então, já sabe. Sujeito inexistente. Ok? Então, vamos ao nosso pensamento do dia. Aqui para vocês a mensagem é: estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Obrigada, amadinhos, e até a próxima aula.